A voz do banqueiro cortou mais afiada que o vento de inverno. Eu pedi uma esposa americana, ele disse alto o suficiente para outros ouvirem. Não uma mulher estrangeira que nem consegue falar direito. Anna Kowalski ficou congelada na plataforma de madeira de Dry Creek, Kansas. Sua única mala descansava a seus pés. Dentro dela estava tudo que ela possuía. Dentro de seu peito, algo muito pior estava quebrando. Ela tinha cruzado um oceano acreditando que palavras podiam carregar amor. Agora sua voz era a razão pela qual ela estava sendo mandada embora. E o trem que a trouxe aqui já tinha ido. Ela não chorou ainda não. Ela apenas se perguntou como um sonho podia colapsar tão rápido e se alguém nesta terra vasta jamais a ouviria, do jeito que ela pretendia ser ouvida. Edward Price ajustou seu colete limpo, como se a poeira em si o ofendesse. Ele tinha o olhar de um homem acostumado a ser obedecido. As cartas que ele escreveu tinham sido cuidadosas e quentes. Elas prometiam paciência, respeito, uma nova vida juntos na pradaria. Mas o homem parado diante dela agora segurava apenas irritação. Você disse que era da Polônia, ele continuou. Eu presumi que você teria aprendido inglês apropriado até agora. Eu falo inglês, Ana disse suavemente. Seu sotaque embrulhava cada palavra com esforço e cuidado. Eu estudei no navio. Eu li livros, Edward riu. Não havia gentileza nisso. Você soa como se estivesse engasgando em cada frase. Como eu devo apresentar você na cidade para a igreja? Você me envergonharia. Algumas pessoas da cidade tinham parado para assistir. Ninguém falou, ninguém ajudou. Ana sentiu o calor subir ao seu rosto, mas ela levantou seu queixo. As cartas eram minhas, ela disse. Meus pensamentos, meu coração. Edward puxou uma pequena bolsa de couro e a deixou cair na sujeira a seus pés. As moedas dentro tilintaram uma vez, final e frio. Isso é suficiente para uma passagem para o leste, ele disse. Nosso arranjo está terminado. Eu não tenho para onde ir. Ana sussurrou. Isso não é minha preocupação. Ele se virou e foi embora, deixando-a ali parada como se ela fosse algo esquecido. A multidão se dispersou lentamente. Uma mulher murmurou que a América não era para todos. Um homem balançou a cabeça e seguiu em frente. O chefe da estação limpou sua garganta. Senhorita, você não pode ficar aqui. Há uma pensão na Oak Street, o lugar da senhora Holloway. Ana assentiu. Ela pegou a bolsa por último. Parecia mais pesada do que deveria. Ela desceu a Main Street com passos lentos, passando pelo banco, a loja geral, a igreja com seu campanário branco e arrumado. Dry Creek parecia uma cidade prendendo a respiração. Quando ela alcançou a estreita pensão, a porta se abriu antes que ela pudesse bater. Você é a noiva estrangeira, a senhora Holloway disse categoricamente. Eu preciso de um quarto, Ana respondeu. Eu posso pagar. A mulher a estudou, então se afastou. 2 dólares por semana. Pago adiantado. No andar de cima, o quarto era pequeno e silencioso. Uma cama estreita, uma bacia rachada, uma janela de frente para um beco. Quando Ana se sentou, a cama rangeu sob seu peso. Ela abriu sua mala e tocou o livro de orações de sua mãe. Só então as lágrimas vieram silenciosas, pesadas e sozinhas. Fora, a vida em Dry Creek continuou. Dentro daquele pequeno quarto, Ana se perguntou se sua voz tinha verdadeiramente lhe custado tudo, ou se tinha apenas começado a lhe escolher seu caminho. Ana não dormiu muito naquela noite. A cama estreita pressionou contra suas costas e cada som na pensão parecia muito alto. Passos no corredor, uma porta fechando, risadas subindo do salão ao lado. A vida seguiu, mesmo quando a dela tinha estagnado. Pela manhã, ela tinha decidido uma coisa. Ela não fugiria ainda. Ela vestiu seu melhor vestido, o azul que ela tinha guardado para seu dia de casamento. Era simples, mas limpo. Ela prendeu seu cabelo ordenadamente e ficou por um momento diante do pequeno espelho. Seus olhos pareciam cansados, mas firmes.
No andar de baixo, a Sra. Holloway deslizou um prato fino de ovos pela mesa. Você planeja ficar muito tempo? Ela perguntou sem olhar para cima. Eu procuro trabalho, Ana disse. Eu faço muitas coisas. A mulher deu uma risada curta. Você descobrirá que Dry Creek não é generoso com estranhos. Ana agradeceu a ela de qualquer forma e saiu para o sol da manhã. Sua primeira parada foi a loja geral. Prateleiras forradas com sacos de farinha e ferramentas estavam em filas cuidadosas. O Sr. Ellis, o proprietário, estava contando o troco atrás do balcão. Ana esperou até a loja esvaziar. Eu procuro trabalho, ela disse. Eu sou boa com números, limpeza, estoque. O Sr. Ellis levantou uma mão antes que ela pudesse terminar. Eu ouvi sobre ontem, ele disse. E sinto muito verdadeiramente, mas os clientes esperam uma certa facilidade. Seu sotaque causaria confusão. Eu não preciso de conversa, Ana disse rapidamente. Eu trabalho quieta. Ele balançou a cabeça. Não seria apropriado. O gerente do hotel não a deixou terminar sua primeira frase. A proprietária da lavanderia disse que não queria seus negócios. Confundida com um refúgio de imigrantes. Até o salão a recusou. Os olhos do homem demorando de um jeito que fez Ana recuar. Ao meio-dia, a Main Street tinha se fechado para ela. Ela caminhou pela borda da cidade onde os edifícios rareavam para a pradaria aberta. A terra rolava vasta e sem fim, grama movendo como água no vento. Pela primeira vez desde que deixou casa, ela se sentiu pequena de um jeito que não tinha nada a ver com vergonha. Então ela ouviu. Cascos rápidos fora de controle. Uma carroça veio voando pela estrada de terra. Cavalos espumando e com olhos selvagens. O motorista se agarrou às rédeas, gritando palavras que não fizeram nada. Pessoas congelaram. Ninguém se moveu. Ana, sim. Ela pisou na estrada antes que pudesse pensar melhor nisso. Ela levantou suas mãos e falou, não em inglês, mas no suave polonês que seu avô tinha usado quando cavalos assustavam. Baixo, firme, cantando. As orelhas do prefeito principal se moveram. Seu ritmo diminuiu. O segundo cavalo seguiu. Poeira assentou. Respiração se firmou. A carroça rolou até parar a poucos pés de distância. Bem, eu serei amaldiçoado, o motorista disse, descendo em pernas trêmulas. Ele não estava vestido como um homem da cidade. Suas botas estavam gastas, suas mãos ásperas, seus olhos sombreados pelo chapéu. Gentis, vigilantes. O que você disse a eles? Ele perguntou. Ana engoliu. Palavras de casa? O homem sorriu lento e genuíno. O que quer que fossem, ele disse. Elas funcionaram. Ele estendeu sua mão. Luke Mercer, Fazenda Cottonwood. Ana a pegou. Naquele momento ela não sabia que sua vida estava prestes a mudar novamente. Ela apenas sabia que o estranho tinha olhado para sua voz e visto algo que valia a pena ouvir. Luke Mercer não soltou as rédeas imediatamente. Ele ficou ao lado dos cavalos, passando uma mão calmante ao longo do pescoço do prefeito, estudando Ana como se ela fosse algo raro que ele não queria assustar. Você conhece cavalos, ele disse. Não era uma pergunta. Sim, Ana respondeu. Meu avô os criou. Pequena fazenda, mas cavalos são os mesmos em todo lugar. Luke sorriu para isso. Não educado. Real que eles são. Ele olhou em direção à cidade onde algumas pessoas ainda estavam paradas à distância, fingindo não encarar. Você ia para algum lugar? Ana hesitou. Eu fico em pensão. Por enquanto, eu procuro trabalho. A mandíbula de Luke apertou apenas ligeiramente. Dry Creek não tornou isso fácil para você, eu estou supondo. Ela não respondeu. Ela não precisava. Ele assentiu uma vez como se confirmasse algo para si mesmo. Eu poderia usar ajuda na fazenda, ele disse cuidadosamente. Casa Jardim Cavalos. Minha cozinheira, Sra. Lynn, ela está ficando mais velha. Mulher forte, mas teimosa como um poste de cerca. Ela poderia usar outro par de mãos. Ana se endireitou. Eu não quero caridade. Luke encontrou seu olhar. Bom, porque eu não a ofereço.
Eu ofereço trabalho, quarto e comida. $5 por mês. O número não era grande, mas era honesto. Ela pensou em seu quarto estreito, na bolsa de moedas já encolhendo, no jeito que a cidade tinha fechado suas portas, sem nunca perguntar quem ela era. Quando eu começaria? Ela perguntou. A boca de Luke curvou. Assim que você estiver pronta. A viagem de volta à cidade pareceu diferente com ele ao lado dela. Pessoas encaravam, sussurravam. Luke não pareceu notar. Ou talvez ele simplesmente não se importasse. Ele falou sobre preços de gado, sobre um riacho que secava muito cedo no verão, sobre como a fazenda Cottonwood obteve seu nome. A senhora Holloway estava esperando na varanda quando eles chegaram. Você não pode estar falando sério, ela disse quando Ana explicou. Partindo com um homem para uma fazenda? Pessoas vão assumir coisas. Pessoas já fazem, Luke disse uniformemente. E eles estão errados, a senhora Holloway fungou. Eu não terei minha casa falada sobre. Ana pegou suas poucas coisas rapidamente. Seu livro de orações, seus papéis, seu vestido. Quando ela saiu de novo, Luke pegou sua mala sem perguntar. A viagem para fora de Dry Creek pareceu como cruzar uma linha invisível. Os edifícios caíram para longe. A terra se abriu. Álamos apareceram ao longo de um riacho sinuoso, suas folhas cintilando prata no sol. Aquilo é casa, Luke disse, apontando à frente. A casa da fazenda era simples, mas sólida, fumaça enrolando da chaminé. Uma pequena mulher pisou na varanda, seu cabelo grisalho e seus olhos afiados. Você está cedo, ela chamou. Então ela notou Ana. Quem é esta? Senhora Lynn, Luke disse. Esta é Ana Kowalski. Ela veio para nos ajudar. A senhora Lynn estudou Ana por um longo momento. Então ela assentiu uma vez. Bom, ela disse, você parece alguém que trabalha. Enquanto Ana a seguia para dentro, ela olhou para trás. Luke inclinou seu chapéu apenas uma vez. Pela primeira vez desde que o trem a deixou para trás, Ana sentiu algo se assentar em seu peito. Não segurança, mas possibilidade. O novo quarto de Ana ficava sob a inclinação do telhado. Pequeno, mas brilhante. Uma cama de verdade estava contra a parede. Um baú de madeira esperava a seus pés. A janela dava para o riacho, onde folhas de álamo sussurravam na brisa. A senhora Lynn colocou a mala de Ana com um baque firme. Isto seu? Ela disse. Você descansa agora. Ceia logo. Você ajuda depois. Obrigada, Ana disse, sua voz cuidadosa. A senhora Lynn parou na porta e olhou para trás. Você fala bem, ela disse. Diferente, sim, mas bem. A porta se fechou suavemente. Ana sentou na beira da cama, mãos cruzadas, respirando o cheiro limpo de sabão e madeira. Ela desfez a mala lentamente, 2 vestidos, seu livro de orações, o pequeno pacote de papéis que ninguém em Dry Creek se importava em ler. Ela colocou a fotografia de seus pais no baú e tocou as bordas gastas. Eu tento, ela sussurrou, não sabendo a quem. No andar de baixo, a cozinha encheu-se de som. Uma panela borbulhava. Uma faca batia contra a madeira. A senhora Lynn trabalhou com propósito firme, apontando quando Ana não entendia uma palavra. Você corta, ela disse, não dedos. Ana sorriu fracamente e obedeceu. Luke entrou pouco antes da ceia, poeira em suas mangas, cabelo úmido de lavar. Ele assentiu para Ana como se ela já pertencesse ali. Cheira bem, ele disse. Sempre, a senhora respondeu. Você acabou de notar hoje. Eles comeram em uma pequena mesa, perto o suficiente para passar pão sem falar. O ensopado era simples e quente. Ana não tinha percebido o quão faminta ela estava até a segunda colherada. Você gosta? A senhora Lynn perguntou. Sim, Ana disse. Muito. Bom, você come mais. Você também, então. Luke riu, mas não disse nada. Depois da ceia, Luke mostrou a ela o celeiro. Os cavalos levantaram suas cabeças quando ela se aproximou. A égua baia deu um passo à frente, respirando suave e curiosa. Ela se lembra, Luke disse.
Cavalos se lembram de gentileza, Ana respondeu. Ele olhou para ela um momento mais do que o necessário. Pessoas também, ele disse suavemente. Naquela noite, Ana deitou acordada, ouvindo sons desconhecidos. Cascos mudando, água movendo sobre pedras, vento escovando a casa. Não era silêncio, mas também não era solidão. Dias se estabeleceram em ritmo. Manhãs na cozinha, tardes no jardim ou celeiro. A senhora Eileen ensinava com gestos e olhares afiados. Ana la aprendeu rapidamente. Luke falou pouco, mas quando o fez, ele ouviu tanto quanto. Ele nunca corrigiu suas palavras, nunca terminou suas frases, nunca vacilou quando seu sotaque engrossava com a fadiga. Uma noite, enquanto o sol afundava abaixo, Ana cantou suavemente enquanto lavava pratos. Uma canção de ninar de casa. Ela não notou Luke parado na porta até a canção terminar. Isso é lindo, ele disse. Seu rosto esquentou. Minha voz está bem, Luke disse firmemente. Mais que bem. Ana olhou para suas mãos, sem saber o que dizer. Fora, a pradaria se estendia vasta e quieta. Dentro da casa, algo gentil estava enraizando. E Ana sentiu isso. Este lugar estava começando a ouvi-la. O problema os seguiu para a cidade. Luke disse que eles precisavam de suprimentos. Farinha, pregos, sementes para o plantio tardio. Ana concordou, embora seu estômago apertasse enquanto Dry Creek entrava em vista. A cidade parecia a mesma. As pessoas não. Sussurros se moveram mais rápido que a carroça. Na loja geral, Luke entregou uma lista. O Sr. Ellis mal olhou para Ana desta vez. Ele preencheu o pedido em silêncio, sua mandíbula apertada. Enquanto Luke falava com ele, Ana se desviou para os rolos de tecido empilhados perto da parte de trás. Ela tocou um comprimento de tecido azul, pensando em cortinas que a senhora Lynn tinha mencionado. Aquela é ela. As palavras não eram para seus ouvidos, mas elas a alcançaram de qualquer forma. Ela está morando no lugar de Mercer, estrangeira solteira. Os dedos de Ana ainda no tecido. Luke apareceu ao lado dela antes que ela pudesse se afastar. Há um problema? Ele perguntou, sua voz calma, mas afiada. A senhora Morrison virou sua boca fina. Estávamos apenas discutindo padrões, ela disse. Esta cidade tem uma reputação. Luke assentiu lentamente. Gentileza também. Ela mal consegue falar, outra mulher murmurou. Ela fala 3 idiomas, Luke respondeu. Quantos você fala? Silêncio caiu pesado e afiado. Foi quando Edward Price entrou. Seus olhos encontraram Ana imediatamente e seu sorriso se curvou. Bem, ele disse alto, eu vejo que você encontrou seu lugar. De noiva por correspondência para ajuda na fazenda. Luke deu um passo à frente, colocando-se firmemente entre eles. Você falará com respeito, ele disse. Edward zombou. Eu estou apenas declarando fatos, aquele sotaque sozinho. A mão de Ana tocou o braço de Luke apenas uma vez. Ela contornou ele. Você me rejeitou por causa de como eu falo, ela disse. Sua voz tremeu, mas não quebrou. Mas este homem me dá trabalho honesto e dignidade. Qual de vocês é mais honroso? Ninguém respondeu. O Sr. Ellis cortou o tecido sem uma palavra. Luke pagou. Eles partiram sob um céu que parecia mais pesado do que antes. Na viagem de volta, Luke olhou para a frente, nós dos dedos brancos nas rédeas. Eu sinto muito, ele disse. Eu não deveria ter levado você lá. Você fez certo, Ana respondeu. Correr não torna a vergonha menor. Ele olhou para ela. Você foi corajosa. Tola, ela disse suavemente. Ele balançou a cabeça. Não, corajosa. Naquela noite, uma tempestade se aproximou rápido. Chuva atingiu o telhado forte e repentina. Ana acordou com o trovão e encontrou Luke na cozinha, aquecendo leite no fogão. Não conseguiu dormir? Ele perguntou. Tempestade é barulhenta, ela disse. Embora ambos soubessem que não era a tempestade, eles sentaram à mesa, vapor subindo entre eles. Eu preciso que você saiba, Luke disse cuidadosamente. Pessoas falarão mais agora. Eu sei,
Ele encontrou seus olhos. Eu ainda quero você aqui. O peito de Ana apertou. Fora a chuva martelava a terra. Ela percebeu algo então. Sua voz não tinha apenas atraído rejeição. Ela tinha traçado uma linha. E Luke Mercer tinha escolhido de que lado ficar. Luke não falou novamente naquela noite. Ele desceu por ela para as escadas, assentiu uma vez e retornou à cozinha escura. Mas o sono não veio facilmente para nenhum deles. Os dias seguintes pareceram mais pesados, não na fazenda lá. O trabalho permaneceu honesto e firme, mas no ar ao redor. Vizinhos que antes acenavam agora desviavam o olhar quando a carroça passava. Uma entrega chegou atrasada, então nem um pouco. Ana notou as mudanças mesmo quando Luke fingiu não notar. Uma tarde, um poste de cerca jazia quebrado perto do riacho. Outra manhã, trilhas frescas cortaram os canteiros do jardim. Pequenas coisas, avisos silenciosos. Eles nos querem cansados, Luke disse quando ela apontou. Se eles empurrarem por tempo suficiente, as pessoas geralmente vão embora. Eu não sou boa em partir, Ana respondeu. Ele a estudou, então assentiu. Nem eu. Naquela noite, a senhora colocou sua tigela com força. Pessoas da cidade tolas, ela disse. Eles temem o que não possuem. Luke sorriu finamente. Isso cobre bem. A senhora Lynn olhou entre eles, olhos afiados, não perdendo nada. Vocês dois se importam, ela disse categoricamente. A cidade vê isso. Cidade com raiva. Ana baixou seu olhar. Luke não. Mais tarde, na varanda, a pradaria se espalhou vasta e quieta sob um céu cheio de estrelas. Grilos cantaram. O riacho se moveu suavemente. Por que você me ajudou? Ana perguntou finalmente. Você não me conhecia. Luke descansou seus braços em seus joelhos. Minha mãe era irlandesa, ele disse. Veio aqui com um sotaque que nunca lhe deixou. Pessoas zombavam dela. Diziam a ela que ela nunca pertenceria. Ana ouviu sem respirar. Ela quase partiu, ele continuou. Disse que doía demais continuar se explicando. Mas alguém lhe deu trabalho, a tratou como se ela importasse. Ela ficou, conheceu meu pai, construiu este lugar. Ele olhou para Ana. Então eu a ouço quando você fala. As palavras se assentaram entre eles, quentes e pesadas. Trovão rolou longe, baixo e distante. Ana cruzou suas mãos. Eu perdi muito para vir aqui, ela disse. Se eu partir de novo, eu não sei o que resta. Luke se virou completamente para ela. Então não parta. Silêncio se esticou. Eu não prometo a você facilidade, ele disse, ou aprovação. Mas eu posso prometer que este lugar será seu enquanto eu tiver uma palavra a dizer. A voz de Ana veio pequena, mas certa. Pessoas dirão coisas. Elas já o fazem. Ela encontrou seus olhos. E se eles piorarem? Luke não desviou o olhar. Então, nós enfrentamos. Algo passou entre eles. Então, não uma promessa falada em voz alta, mas algo mais forte. Um entendimento compartilhado. O vento mudou através dos álamos. Folhas sussurravam como respiração. Ana sentiu isso claramente agora. Sua voz a tinha levado a problemas. Mas também a tinha levado aqui a um homem que ouviu. O próximo golpe veio silenciosamente. Luke retornou da cidade uma tarde com mãos vazias. Sem ração, sem suprimentos. Ele colocou sua cabeça na mesa e ficou ali mais tempo que o usual. Eles não venderão para mim mais, ele disse finalmente. Ana parou de descascar ervilhas. Todos eles? Ele assentiu. Loja diz que suas regras de crédito mudaram. Corral quer dinheiro adiantado. Ferreiro diz que está muito ocupado. A senhora Lynn estalou a língua bruscamente. Mentiras eles punem. Luke exalou pelo nariz. Eu posso cavalgar mais longe, pagar mais. Vai doer, mas vamos conseguir. Naquela noite, Ana acordou com o som de Luke andando no andar de baixo. Ela deitou imóvel ouvindo. As tábuas rangeram com sua raiva lenta e contida. Pela manhã, a porta do celeiro estava aberta. O gado tinha ido embora. Luke encontrou a cerca cortada primeiro.
O corte limpo do arame, as trilhas levando para a pradaria. Ele não disse nada a princípio, apenas encarou. Eles me querem desesperado, ele disse finalmente. O peito de Ana apertou. Isto é por minha causa. Ele se virou bruscamente. Não, isto é porque eles escolheram crueldade. Eles passaram o dia reunindo o gado disperso. O sol queimou quente. Poeira encheu suas bocas. Quando eles retornaram, exaustos e silenciosos, tinta vermelha manchava na parede do celeiro. Estrangeira. A palavra sangrou torta e feia pela madeira. Luke esfregou até suas mãos tremerem. Ana fingiu não ver, mas as letras queimaram em sua mente. Naquela noite, a Sra. Lynn falou primeiro. Você não pode lutar contra isso sozinha, ela disse. Você tenta, você quebra. Luke sentou pesadamente. Que escolha nós temos? A Sra. Lynn o encarou com um olhar afiado como aço. Vocês ficam juntos. O coração de Ana palpitou. Vocês se importam um com o outro? A Sra. Lynn continuou. A cidade vê fraqueza porque vocês agem separados. Juntos, vocês são mais difíceis de empurrar. Luke olhou para Ana, incerto. Nós dissemos que levaríamos tempo. Tempo é luxo. A Sra. Lynn estalou. Eles não o dão. Silêncio seguiu. Mais tarde, na varanda, Luke falou suavemente. Eu não quero prender você em nada. Isto já é mais do que você se inscreveu. Ana observou a última luz desaparecer sobre a pradaria. Ela pensou na estação. A pessoa sujeira. O jeito que as pessoas tinham se virado. Eu já estava presa. Ela disse que você me deu ar. Ele engoliu. Se eu perguntasse, ela se virou para ele. Então pergunte. Luke respirou, se firmando. Ana Kowalski. Ele disse, voz baixa e honesta. Você se casará comigo? Sua resposta não veio rápido. Ela veio completa. Sim, ela disse. O vento se moveu através dos álamos, carregando o som através da terra aberta. Em algum lugar distante, o trovão rolou. Eles não se beijaram então. Eles simplesmente sentaram mais perto, ombros se tocando. Fora, a cidade se preparou para a guerra. Dentro daquele momento quieto, algo mais forte já tinha começado. Juiz Harmon chegou logo após o amanhecer, seu casaco já empoeirado da estrada. Ele evitou olhar para a cidade como se com medo de que os próprios edifícios pudessem objetar. A Sra. Lynn ficou rígida e orgulhosa ao lado de Ana, suas mãos cruzadas como ferro. Luke vestiu sua camisa mais limpa. Ana vestiu o vestido azul que ela uma vez tinha pretendido para outro homem. Desta vez ele serviu diferente. Quando Luke falou seus votos, sua voz estava firme. Eu prometo te ouvir, ele disse. Em cada palavra, em cada silêncio, as mãos de Ana tremeram enquanto ela respondia. Eu prometo ficar, ela disse, mesmo quando ficar é difícil. O juiz limpou a garganta e terminou rapidamente. Papéis foram assinados. Um nome mudou. Anna Mercer. A Sra. Lynn apertou o pão quente em suas mãos. Comam, ela ordenou. Casamento precisa de força. Eles riram então, suaves e surpresos, como se a própria alegria parecesse perigosa. Pela tarde, a cidade soube. A reação veio rápida e afiada. No domingo seguinte, a igreja caiu em silêncio quando Luke e Ana entraram juntos. Pessoas se afastaram, deixando espaço vazio em ambos os lados do banco. O sermão falou de pureza, de manter a ordem, de perigos que rastejavam silenciosamente. Luke segurou a mão de Ana até as palavras pararem de machucar. Fora, Edward Price esperou. Você escolheu mal, ele disse. Esta cidade não esquecerá. Luke deu um passo à frente, sim. Nós também não. As semanas seguintes foram mais difíceis do que qualquer anterior. 3 peões da fazenda pediram demissão. Um partiu pedindo desculpas. 2 não. Cercas foram cortadas novamente. Sal arruinou parte do jardim. Uma manhã, Ana encontrou uma galinha morta pendurada no portão. Luke a queimou sem uma palavra. Ana aprendeu a dormir levemente, a ouvir, a estar pronta. Então veio a noite de fogo. O cheiro os acordou primeiro.
fumaça espessa e errada, chamas já lambendo o telhado do celeiro. Luke correu pelos cavalos, Ana correu para a bomba. A senhora Lynn gritou ordens como um general. Ana falou com os cavalos em polonês, sua voz cortando o pânico. Eles a seguiram através de fumaça e faíscas, confiando nela mais do que na visão. Ao amanhecer, o celeiro jazia em ruína enegrecida. Ferramentas perdidas regam. Inverno subitamente mais perto. Xerife Nolan chegou sozinho. Acidente, ele disse sem convicção. Luke encarou as cinzas. Não, o xerife encolheu os ombros. Sem prova. Quando ele partiu, a pradaria apareceu muito vasta novamente. Jake Martinez veio primeiro. Nós ajudamos a reconstruir, ele disse simplesmente. Então o velho Pete, eu consegui madeira. Ao meio-dia, carroças entraram de além da cidade. Alemães, irlandeses, mexicanos, pessoas que tinham aprendido o que significava ser indesejado. Eles levantaram vigas juntos, cantaram em diferentes idiomas. Comida compartilhada, Ana ficou assistindo, lágrimas escorrendo por seu rosto. Luke envolveu um braço ao redor dela. Por isto, ele disse suavemente, é família. A cidade assistiu de longe e pela primeira vez não parecia certo que estava vencendo. A estrutura do celeiro estava ao pôr do sol. Madeira crua alcançando o céu como uma promessa ainda não terminada. Pessoas demoraram depois que o trabalho foi feito, escovando serragem de suas roupas, trocando comida e histórias tranquilas. Ana se moveu entre eles com água e pão, alemão misturado com espanhol, polonês com canção irlandesa. Ninguém corrigiu suas palavras, ninguém riu. Pela primeira vez, sua voz se misturou em vez de ficar sozinha. Luke ficou com Jake e o velho Pete, observando a última carroça partir. Eles vieram, ele disse, descrença ainda em seu tom. Eles sempre estiveram aqui? Ana respondeu, apenas esperando para serem perguntados. A cidade não gostou disso. 2 dias depois, Edward Price chegou à fazenda em um buggy limpo. Ele não cumprimentou Luke. Ele falou apenas com Ana. Você deveria partir, ele disse calmamente. Esta noite, Luke deu um passo à frente, mas Ana levantou sua mão. Edward estendeu um documento dobrado. Eu escrevi para as autoridades federais, ele disse. Perguntas sobre sua entrada, seu caráter, sobre como você obteve passagem. A respiração de Ana engasgou. Vá silenciosamente, ele continuou, e isto desaparece. Fique e eu verei você deportada junto com qualquer um que a ajudou. Os punhos de Luke cerraram. Você ameaçou minha esposa. Eu ofereço misericórdia. Edward corrigiu. Pense cuidadosamente. Naquela noite, Ana não dormiu de forma alguma. Ela sentou à mesa da cozinha, mãos cruzadas, encarando o nada. A senhora Lynn sentou do outro lado de seus olhos ferozes. Você pensa em partir, a senhora Lynn disse. Se eu for, Luke está seguro. A senhora Lynn bateu sua xícara. Não, você parte. Eles aprenderam que o medo funciona. Luke os encontrou lá ao amanhecer. Ana contou a ele tudo. Sua raiva veio rápida e terrível. Eu vou acabar com isso, ele disse, alcançando seu rifle. Ana pegou seu braço. Se você fizer, eles vencem. Silêncio seguiu. Então os ombros de Luke cederam. Ele colocou o rifle. Nós lutamos com a verdade, ele disse roucamente, e com amigos. A ajuda chegou de um lugar inesperado. Juiz Harmon chegou a cavalo antes do meio-dia. Ele desmontou rigidamente, evitando os olhos de Ana a princípio. Eu já escrevi para Topekika, ele disse. Seu casamento é legal, seus papéis são válidos. Edward Price foi longe demais. Ele entregou a Luke uma cópia da carta. Haverá perguntas para ele. Esperança se agitou frágil, mas real. Ao meio-dia, Luke e Ana entraram juntos no banco de Edward. Você fez sua escolha? Edward perguntou presunçosamente. Sim, Ana disse. Eu fico. Luke colocou a carta do juiz na mesa. E agora você também. A porta se abriu atrás de Edward. Um marechal federal entrou. O rosto de Edward perdeu a cor. A investigação se moveu rapidamente. Mas
mais rápido do que a cidade esperava. Registros examinados, empréstimos questionados, incêndios lembrados. Edward Price caiu sozinho. Alguns na cidade redobraram seu ódio. Outros ficaram quietos. Alguns se apresentaram para pedir desculpas. A pradaria não se importava de qualquer forma. Ana ficou no celeiro reconstruído naquela noite, tocando a madeira fresca. Luke ficou ao lado dela, silencioso. Eles tentaram me silenciar, ela disse suavemente. Luke balançou a cabeça. Eles amplificaram você. Fora, vozes flutuaram da casa. A senhora Lynn rindo com Jake. O velho Pete discutindo alegremente com um fazendeiro alemão. Ana ouviu. Seu sotaque ainda estava lá. Seu lugar também. A primavera veio lentamente, como se a própria terra tivesse aprendido cautela. O celeiro estava terminado finalmente, sólido e orgulhoso. Madeira nova brilhou pálida contra o céu da pradaria. O jardim se recuperou onde o sal o tinha queimado. Brotos verdes empurrando para cima através do solo teimoso. Então o acidente aconteceu. Uma carroça capotou na borda da fazenda Zimmerman, esmagando uma criança embaixo dela. Alguém cavalgou duro por ajuda? Alguém mais pensou em Ana. Ela não hesitou. Ela correu em direção aos gritos, saídas enlameadas, respiração ofegante. Homens se esforçaram inutilmente na carroça, o medo os tornando desajeitados. A menina embaixo dela gemeu, sua perna presa, seu peito esmagado. Ana caiu de joelhos e rastejou sob a borda da carroça. Ela falou em alemão, suave, firme, o mesmo tom que ela usava com cavalos e crianças assustadas há muito tempo. O choro da menina diminuiu. Fique parada, Ana sussurrou. Eu estou aqui. Quando os homens levantaram, Ana puxou. A criança se libertou. As mãos de Ana se moveram rápido. Claro! Ela atou a perna, verificou a respiração, manteve a calma enquanto outros entravam em pânico. Doc Harper chegou sem fôlego e encarou. Você salvou a vida dela, ele disse. A notícia se espalhou mais rápido que fogo. A cidade assistiu enquanto a mulher estrangeira que eles tinham tentado expulsar se tornou aquela para quem eles corriam quando as coisas quebravam. Dias depois, uma explosão ferroviária feriu dezenas de trabalhadores fora da cidade. A maioria eram homens chineses, assustados, silenciosos, ignorados. Doc Harper mandou chamar Ana. Ela se ajoelhou entre eles, falando suavemente e frases quebradas que ela tinha aprendido com a Sra. Lynn. Quando as palavras falharam, sua voz não. O tom carregou onde a linguagem não podia. Ela limpou feridas, disse ossos, puxou metal livre da carne, enquanto homens prendiam a respiração. Um jovem viveu porque ela não parou. Ao pôr do sol, os sussurros tinham mudado. Ana Reis, eles disseram agora. Não mulher estrangeira, não erro. Na igreja no domingo seguinte, os bancos não esvaziavam mais ao redor dela. A senhora Morrison chorou quando pegou a mão de Ana. Eu estava errada, ela disse. Eu deixei o medo falar mais alto que a fé. Ana assentiu. Perdão não precisava de discursos. Naquela noite, Luke encontrou Ana na varanda, exausta, mas quieta. Eles te veem agora, ele disse. Ela balançou a cabeça. Eles me ouvem. O som de cascos se aproximou. Um escritor de Topeka trouxe uma carta selada e lida em reconhecimento de serviço excepcional à comunidade. Lia-se. Senhora Anna Mercer é premiada com a Medalha Territorial de Mérito. Ana encarou o papel atordoada. Minha voz, ela disse lentamente, era uma vez razão para ser mandada embora. Luke sorriu, olhos brilhantes. Agora é a razão pela qual eles ouvem. Os álamos sussurravam acima. Em algum lugar na escuridão, música flutuou da cidade. Diferentes melodias, diferentes idiomas se misturando em um. Ana fechou seus olhos e ouviu. O mundo não tinha ficado mais suave. Ele tinha aprendido a ouvir. A cerimônia de metal foi realizada em Topeka, mas o verdadeiro momento veio depois na viagem para casa. Ana sentou ao lado de Luke na carroça,
a pequena caixa descansando em seu colo. Dentro dela, o metal pegou a luz quando ela levantou a tampa. Ela o tocou uma vez, então o fechou de novo. Eu não me sinto diferente, ela disse. Luke sorriu. Isso é porque você não é. O mundo apenas finalmente notou. Quando eles alcançaram Dry Creek, algo os esperava. Um banner esticado pela Main Street. Bem-vinda ao lar, Anna Mercer. Ela parou de respirar por um momento. Pessoas estavam desajeitadamente nos calçadões. Alguns sorriram, alguns pareciam incertos, alguns ainda desviaram o olhar, mas ninguém gritou. Ninguém cuspiu. Isso sozinho pareceu um milagre. A senhora Maura Morrison deu um passo à frente primeiro. Ela estendeu um pão. Para sua mesa, ela disse suavemente. Então o Sr. Ellis? Então o ferreiro. Então rostos com quem Ana nunca tinha falado antes. Não era perdão, ainda não. Mas era movimento. Naquela noite, a fazenda encheu-se de pessoas. Comida apareceu de todas as direções. Alguém trouxe um violino. Alguém mais cantou. Os sons se sobrepuseram, emaranharam, encontraram ritmo. Luke observou Ana ficar entre eles, sua voz subindo e descendo, seu riso suave mas real. Ele se inclinou perto. Você mudou este lugar, ele disse. Não, Ana respondeu. Ele mudou porque ouviu. Mais tarde, quando as lanternas queimavam baixo, uma mulher se aproximou de Ana, jovem, nervosa, seu sotaque espesso com medo. Eu vim para casar com um homem, ela sussurrou. Quando ele ouviu minha voz, ele se virou. Eles me disseram que você ajudaria. Ana pegou suas mãos. Você fica, ela disse. Você não está quebrada. A mulher chorou com alívio. A vida se assentou em algo novo depois disso. Ana ensinou inglês no porão da igreja. Luke expandiu a fazenda. Crianças aprenderam palavras de mais de um idioma e não acharam estranho. Uma tarde, uma mulher bem vestida chegou em uma carruagem do leste. Ela se apresentou como Margaret Price, tia de Edward. Meu sobrinho arruinou vidas, ela disse rigidamente, incluindo a dele. Ela deslizou papéis pela mesa. Esta é restituição. A soma era grande o suficiente para mudar tudo. Ana balançou a cabeça a princípio. Então ela se lembrou do celeiro, das cercas, das crianças que viriam a seguir. Ela aceitou. Naquela noite, Luke ficou com Ana na borda dos campos, observando o sol afundar baixo. E se eles esquecerem de novo? Ana perguntou. Luke pegou sua mão. Então nós os lembramos. No silêncio, Ana sentiu. Algo mudando mais profundo que aceitação. Um futuro não mais construído em provar que ela pertencia. Você tinha. Mas em abrir espaço para uma próxima voz que chegasse tremendo, assim como a dela uma vez. Anos passaram do jeito que as estações da pradaria o fazem, silenciosamente então, tudo de uma vez. A fazenda cresceu mais forte, não apenas maior, mas mais cheia. Novas mãos trabalharam a terra, novas famílias se estabeleceram por perto. Alguns vieram de lugares distantes, alguns vieram de cidades próximas, onde lhes tinham dito de uma forma ou de outra que eles não pertenciam totalmente. Ana os acolheu a todos. Seu inglês melhorou, mas seu sotaque nunca saiu. Ela parou de tentar suavizá-lo. Crianças aprenderam com ela na sala de aula atrás da igreja, repetindo palavras em vozes cuidadosas, rindo quando tropeçavam. Ela os ensinou gramática, sim, mas também coragem, que estava tudo bem soar diferente, que vozes carregavam histórias. Luca observou de longe às vezes, encostado em uma cerca, orgulho, quieto, mas constante. Ele ainda se levantava antes do amanhecer. Ainda trabalhava até suas mãos doerem. Mas agora, quando ele vinha para casa, a casa estava cheia de som. Uma manhã de primavera, Ana ficou na varanda e pressionou uma mão em seu estômago. Ela franziu a testa, então torriu através de lágrimas súbitas. Luke soube antes que ela falasse. Pelo inverno, 2 filhos nasceram, fortes, barulhentos, vivos com respiração e promessa. Eles choraram na noite
e foram acalmados por canções de ninar polonesas e orações inglesas, pela repreensão afiada da Sra. Nin e pelo cantarolar gentil de Luke. Dry Creek mudou ao redor deles. A cidade nunca se tornou perfeita. Algumas pessoas nunca amoleceram, mas o suficiente sim. Um mercado abriu que vendia comida de muitas cozinhas. A igreja soou com muitos sotaques. Quando novas famílias desceram do trem segurando suas malas. Alguém sempre os encontrava agora. Ana frequentemente caminhava para a estação. Ela ficaria perto da plataforma, não no centro, nunca no centro, e esperaria. Quando olhos assustados encontraram os dela, ela sorriu primeiro. Eu sei, ela diria gentilmente. É difícil, mas você não está sozinha. Uma noite, muito depois que os meninos cresceram, Ana e Luke sentaram debaixo dos álamos. As folhas sussurravam como sempre tinham. Você alguma vez pensa sobre aquele dia? Luke perguntou. Ana assentiu. Toda vez que eu falo. Anne, ele perguntou. Ela sorriu lento e certo. Eu estou feliz que eu não fiquei quieta. Luke pegou sua mão áspera e quente. Sua voz, ele disse, mudou tudo. Ana ouviu à noite a risada distante, a um violino tocando em algum lugar na cidade, a idiomas se misturando sem esforço. Não, ela disse suavemente. Ele apenas lembrou o mundo como ouvir. E naquela terra vasta, antes implacável, sua voz, sotaque, e tudo tinha finalmente encontrado seu eco. Se esta história agitou seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em Contos da Fronteira, onde a história cavalga a fronteira, a coragem é testada e o amor se recusa a morrer. Até a próxima história. Cavalga